Lucas capítulo de número 15, versículo de número 24. Todos encontraram? Diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram todos a se alegrar. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, o capítulo 15 de Lucas é conhecido como o capítulo das coisas que se perderam e também que foram encontradas. O capítulo 15 de Lucas, ele é composto de 3 parábolas extremamente conhecidas no Novo Testamento. E estas parábolas nasceram por causa de uma crítica dos escribas. Os religiosos passaram a criticar Jesus porque Jesus se assentava com os pecadores para comer. E a religião, ela tem uma marca. O evangelho não tem esta marca, mas a religião tem a marca do preconceito. E as pessoas não queriam que Jesus se associasse a ninguém, que Jesus falasse com ninguém, que Jesus estivesse perto de ninguém. E a Bíblia Sagrada diz que a partir desta crítica Jesus propõe 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, que é o filho perdido. Então repita comigo assim: ovelha perdida. Vamos lá bem forte: ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido. Vamos lá mais uma vez. Percebe-se, os irmãos, que a ovelha está perdida, a dracma está perdida e o filho também está perdido, mas estão perdidos de forma totalmente diferente. Graças a Deus, no texto, a ovelha foi encontrada, a dracma foi encontrada e o filho também voltou para casa. Aqui na verdade não é quantidade, porque de 100 ovelhas só uma se perdeu. De 10 dracmas, uma se perdeu. De 2 filhos, um filho se perdeu. Das ovelhas era 1%, da dracma era 10%, dos irmãos era 50%. A Bíblia vai falar que quando Jesus apresenta a parábola da ovelha perdida, Jesus fala: qual é o homem que, tendo 100 ovelhas, se perdeu uma, não deixará as 99 no deserto, ou as 99 no aprisco, e irá atrás daquela uma ovelha que está perdida? Os irmãos sabem que a palavra ovelha, ela é dedicada a quem é de Deus. Então toda pessoa que é chamada de ovelha é de Deus. É por isso que em Apocalipse diz que Deus vai separar as ovelhas dos bodes, porque as ovelhas pertencem a Deus. Agora, como pode alguém que pertence a Deus estar perdido? Se a ovelha pertence a Deus, o que configura esta ovelha estar perdida? O que faz esta ovelha estar perdida? O que traz para ela o título dela estar perdida? Esta ovelha está perdida porque a ovelha, segundo João capítulo de número 10, a ovelha anda sob comando. A ovelha, para não estar perdida, ela precisa de pelo menos 2 coisas. Ela precisa de um rebanho e ela precisa de um pastor. Diga comigo: um rebanho e um pastor. Então a ovelha pertencia ao rebanho, mas não estava no rebanho. E por que essa ovelha se perdeu? Essa ovelha se perdeu porque a ovelha anda sob comando, sobre orientação. João capítulo de número 10: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então quando a ovelha se distrai, quando a ovelha não consegue mais ouvir a voz do seu pastor, quando a ovelha se perde do rebanho, ela não deixa de ser ovelha, só que ela passa a ser uma ovelha perdida. Então 2 coisas configuram uma ovelha perdida.
para ser ovelha perdida, tem que ter pelo menos essas duas características. Para ser ovelha perdida, tem que estar sem rebanho e sem pastor. Você pode repetir isso? Sem rebanho e sem pastor. Então vamos entender isso aqui, daqui a pouco eu chego lá. Deus não deu o direito de uma ovelha se chamar de rebanho ou se constituir rebanho. A ovelha não pode ser autônoma. Ninguém tem o direito de dizer assim: olha, eu tenho Jesus no coração e eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de denominação, eu não preciso tomar ceia, eu não preciso me batizar, eu não preciso congregar, eu não preciso pertencer a um rebanho. Negativo. O princípio estabelecido por Deus para a ovelha é que para ela ser ovelha sadia e não perdida, ela tem que ter no mínimo duas coisas: ela precisa ter um rebanho e ela precisa ter um pastor. Toda ovelha que não tem rebanho e toda ovelha que não tem pastor é ovelha perdida. É por isso que hoje nós vivemos o maior número de desigrejados do mundo, onde as pessoas se declaram de Deus, as pessoas se declaram religiosas, as pessoas se declaram cristãs, as pessoas se declaram evangélicas, as pessoas se declaram que creem no evangelho, as pessoas declaram que creem na palavra, as pessoas declaram que temem a palavra, e muitos deles, pertencendo a Deus, não estão onde deveriam estar, porque é uma ovelha que está fora do rebanho e é uma ovelha que está fora dos cuidados do pastor. Mas a Bíblia diz que as 99 ficou no aprisco, e aquele homem fez todo o caminho de volta e a encontrou ferida, colocou sobre os seus ombros e trouxe ela de volta para o meio do rebanho. Eu quero que toda a igreja levanta comigo as duas mãos aos céus, que eu quero liberar uma palavra aqui que alcança a sua família, que alcança a sua casa, que alcança a sua vida. Aqui no bairro Céu Azul, as ovelhas perdidas vai achar o rebanho. Lá na tua família, nenhuma ovelha ficará desgarrada. As ovelhas voltarão para o rebanho, serão pastoreadas. As que não são batizadas serão batizadas. As que não estão tomando ceia voltarão para a ceia. Mas as ovelhas deixarão de ser ovelhas perdidas para ser ovelha sadia, porque é tempo da ovelha voltar para o aprisco. Quem crê nisso, diga glória ao nome de Jesus. Escuta o que eu vou lhe dizer, irmãos. Chego lá rapidinho. Seria uma hipocrisia minha dizer que muita gente que não está entre nós não é nosso. Tem muita gente de Deus que não está no rebanho. Tem muita gente que pertence a Deus. Deus tem um plano com ele, Deus chamou ele, Deus incluiu ele na lista, ele faz parte dos escolhidos de Deus, mas ele não está no rebanho, porque ele se perdeu. Se perdeu do comando, se perdeu do conselho, se perdeu nas suas vontades, se perdeu dos seus desejos. Lá na tua família, provavelmente que você conhece, ou tem alguém que teme a Deus, que respeita a Deus, que aceita a oração, que aceita ouvir a palavra, todavia ele não está aqui, todavia ele não está congregando, todavia ele não está firme. Mas se ele é uma ovelha, tenha certeza de uma coisa: ele vai ser procurado e ele vai ser achado. Se ele aceitar os cuidados, ele será colocado nos ombros, e a igreja vai receber de volta com amor. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Primeiro, para ser ovelha perdida, tem que estar sem rebanho e sem pastor. Mas a segunda parábola é da dracma perdida. Diga comigo, dracma perdida. A ovelha perdida, ela não conseguiu voltar para casa, precisou de ajuda, precisou buscar, precisou colocar no ombro, precisou trazer de volta. Esse grupo de gente não volta sozinho. Esse grupo de gente é de Deus, mas precisa de ajuda porque foi atacado. A Bíblia diz que o homem, quando a encontrou, ela estava ferida, ela estava machucada. Nem caminhar para o aprisco ela tinha mais força. Ela teve que ser colocada nos ombros, ela teve que ser carregada de volta, ela teve que ter todos os cuidados especiais. E quando ela chegou de volta no aprisco,
houve uma festa entre as outras ovelhas, porque nós não podemos receber alguém de volta culpando a pessoa. Quem mandou sair? Quem mandou não estar aqui? Quem mandou não prestar atenção? Quem mandou cair? Rebanho não pensa assim. Rebanho se alegra quando uma ovelha é integrada. Rebanho se alegra quando uma ovelha volta para casa. Rebanho se alegra quando a ovelha volta para o seu devido lugar. A ovelha se perdeu fora da casa. Onde a ovelha se perdeu? Mas a dracma perdida, que é dracma, pastor? A dracma é uma moeda. A noiva, ela não usava aliança no dedo, ela usava aliança no pescoço. Ela usava um colar com 10 dracmas. E o casamento só era garantido quando o noivo chegasse e encontrasse as 10 dracmas no colar. Só que a Bíblia diz: qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, ela não vai acender a candeia, não vai varrer a casa, e vai buscar com diligência até que possa encontrar? Porque a ovelha se perdeu fora da casa. Onde a ovelha se perdeu? E a dracma? Dentro de onde? Então a dracma continua na casa. Como Deus pode chamar alguém que está dentro da casa de perdido? Porque a ovelha não tem rebanho, mas a dracma tem. A ovelha não está indo para a igreja, mas a dracma está. A ovelha perdida não pertence nem a um departamento, mas a dracma pertence. A ovelha está fora da igreja, a dracma está dentro da igreja. Como que alguém dentro da igreja pode ter o título de perdido? Como que alguém dentro do evangelho pode ter o título de perdido? A dracma está na casa, sim ou não? Mas ela está no colar? Não, porque o que garante o casamento, o que garante o encontro, o que garante o arrebatamento não é estar na casa, é estar no colar da noiva. A dracma perdida representa um grupo de pessoas que estão na casa, estão no evangelho, estão congregando, nunca saíram da igreja, mas não estão no colar da noiva e terão um seríssimo problema com o soar da última trombeta. É gente que Jesus vai voltar, mas ele não vai subir. A trombeta vai tocar, mas ele não vai ouvir. A igreja será arrebatada, mas ele não vai junto, porque ele está na casa, mas não está no colar da noiva. Mas tem uma outra notícia boa para te dar esta noite: a casa vai ser varrida. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu vou liberar uma palavra aqui, tenha paciência, eu já chego lá. Levante comigo as duas mãos aos céus. Eu vou liberar uma palavra aqui que eu tenho liberado estes últimos anos. Se você está achando que Deus vai te perder fácil, se você está achando que o Satanás vai levar os crentes para o inferno assim bem fácil, você está muito enganado. Porque Deus vai acender a candeia, Deus vai varrer a casa. Está chegando a hora de muita gente acertar os ponteiros com Deus. Escuta o que eu estou te dizendo aqui esta noite pelo Espírito. Crentes começarão a sonhar com a vinda de Cristo. O Espírito Santo vai começar a levantar gente na madrugada. O Espírito Santo vai começar a usar gente para crentes na rua, dizendo: te acerta porque a trombeta vai tocar. Coloca a vida no altar porque Jesus está voltando. E eu quero liberar aqui uma palavra: que quem está fora do colar vai voltar para o colar. Quem está fora da posição vai voltar para a posição. Quem não está preparado para o arrebatamento vai colocar os ponteiros em ordem com Deus, porque Jesus vai voltar e você precisa subir. Quem crê nisso, diga glória ao nome de Jesus. Escuta o que eu vou dizer para vocês, biblicamente falando. Quem já leu a parábola das 10 virgens aqui? Quantas adormeceram? Todas. Quantas adormeceram? Perto da meia-noite ouviu-se uma voz. Perto da meia-noite se ouviu o quê? A meia-noite é a última hora. A meia-noite é a hora do arrebatamento. A meia-noite é a hora que vai findar. O relógio de Deus vai bater com o momento do fim. Sabe o que vai acontecer antes da meia-noite? Vai se ouvir uma voz para acordar os que dormiram. Eu acredito piamente que Deus vai despertar os crentes que estão dormindo, que Deus vai despertar os crentes que estão cochilando. Tem gente que não tem mais medo, tem gente que não tem mais temor,
Tem gente que nem acredita mais que Jesus está voltando, mas vai se ouvir uma voz e elas vão se levantar. Quem acredita que nessa última hora Jesus vai levantar muita gente aqui? A dracma precisa voltar para o colar, a ovelha precisa voltar para o aprisco. Mas eu quero em alguns minutos te falar sobre o filho. O filho pródigo, pastor Daniel, tudo indica no texto que ele era extremamente inteligente. O que o filho pródigo era? Agora dobre atenção. O que ele era? Pastor, se ele era inteligente, por que ele cometeu tanta tolice? Talvez você esteja confundindo inteligência com sabedoria. A sabedoria está aqui, a inteligência está aqui. A inteligência é daqui, a sabedoria é de lá. O filho pródigo era tão inteligente que ele conhecia seus direitos, ele sabia a parte da fazenda que lhe cabia. Ele era muito mais inteligente do que o seu irmão mais velho. E a Bíblia diz que ele foi até o pai e disse para o pai assim: eu quero a minha parte. É tão verdade que a parte era dele que o pai entregou. Era dele ou não era? Era ou não era? Mas estava na mão de quem? Quem administrava? Quem tomava conta? Quem protegia? Nós temos que tomar cuidado para não ficar tão inteligente, a ponto de ir no pai e dizer para o pai: o que é meu, eu não quero na sua mão. Eu não quero o Senhor administrando o que é meu. Eu não quero um Deus para mandar no que eu tenho. Eu não quero um Deus para mandar nas minhas decisões. Eu não quero um Deus para mandar no meu sentimento. Eu não quero um Deus para mandar nas minhas... Não, eu não quero um Deus para ficar me ditando ordem. Esses dias eu estava pregando em uma escola bíblica no estado do Goiás, e eu fiz uma pergunta à igreja, que a igreja não soube me responder, e vocês também não saberiam. Nós somos a geração dos inteligentes. Há 30 anos atrás, 35 anos atrás, nós não tínhamos um doutor em teologia nas nossas congregações. Há 30 anos atrás, se você perguntasse assim: qual é o irmão aqui que tem uma faculdade, que fala 2 idiomas? Nós não tínhamos. A maioria dos irmãos eram leigos. A maioria dos obreiros eram leigos. Eles tinham muito menos conhecimento do que nós, e nós temos muito mais conhecimentos. Se eu perguntar quantos doutores tem aqui, vai levantar mais de um. Se eu perguntar quantas pessoas facultadas tem aqui, vai levantar mais de um. Se eu perguntar quantos teólogos tem aqui, vai levantar mais de um. Agora a pergunta que eu te faço: por que a geração dos leigos funcionou melhor do que a gestão dos leigos? Teve muito mais sucesso do que a gestão dos inteligentes. A nossa gestão não deveria ser melhor? Nós não deveríamos ter mais santidade? Nós não somos inteligentes, então deveria ter menos divórcio, deveria ter menos problema de família, deveria ter menos problema de casal, deveria ter menos heresia. Tem mais heresia na geração dos inteligentes do que na geração dos leigos. Tem muito mais problema na geração dos inteligentes do que na geração dos leigos. Eu vou te explicar por quê. Pastor, o senhor é contra a inteligência? Não, eu não sou contra a inteligência, eu sou contra a independência. Quem aqui tem carteira de motorista? Dá um sinal com a mão assim. Você sabe dirigir, você tirou carteira para dirigir, você fez psicotécnico para dirigir, você fez baliza para tirar sua carteira. Só que quando você entra no teu carro para fazer uma viagem, quando você está na garagem de casa, antes de sair, alguém dentro do carro vai dizer: epa, nós não vamos sair sem primeiro fazer uma. Mas para que oração? Você não sabe dirigir? Para que oração? É o anjo que vai dirigir? É Jesus que vai dirigir? Por que você vai orar? Você não sabe dirigir? Sei, eu vou dizer por que você ora. Porque mesmo sendo inteligente para dirigir, você não perdeu a dependência de Deus. Levanta comigo assim as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto. Eu vou falar, eu chego lá, paciência. Levanta assim as duas mãos aos céus. Pastor Daniel, sabe por que os pregadores leigos pregavam melhor que os pregadores inteligentes? Porque eles oravam para pregar, eles jejuavam para pregar, eles pediam a Deus uma mensagem para pregar. Sabe por que os nossos músicos leigos eram melhores do que os nossos músicos inteligentes? Porque eles dependiam tanto de Deus que eles jejuavam para tocar um hino. O pregador jejuava e orava para pregar uma mensagem, coisa que ele fazia todo dia. Mas a geração dos inteligentes
Se tornou uma geração que é mais fiscal do que adorador. E nós ficamos no culto dando nota no som, nota em quem prega, nota em quem canta, nota em quem faz isso. E tudo que vai falar, errou no português, errou na exegese. Não é assim, a hermenêutica não é essa. Sabe o que Deus está dizendo? A tua inteligência não pode tirar a tua dependência. Você precisa continuar dependendo. Tem alguém que continua dependendo de Deus aqui? Levante as tuas mãos aos céus e por um minuto dê glórias ao nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Pastor, qual é o problema da geração dos inteligentes? Eu vou perguntar, é proibido ser inteligente? O problema dos inteligentes é que eles capricham na performance. Eles capricham na estética, mas falham na essência. Você sabe por que o filho pródigo, de todos, eu vou gastar mais tempo aqui falando mais dele. Sabe por que o pai não buscou ele? Daqui a pouco você vai descobrir por quê. Porque ele não se perdeu fora da casa, e nem se perdeu dentro da casa. Ele saiu da casa conscientemente para se perder, porque se achou muito inteligente. Tem gente se achando tão inteligente que acha que não precisa de escola dominical, não precisa de culto de doutrina, não precisa ouvir mensagem, não precisa ouvir conselho, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve pastor, não ouve ninguém. Uma geração de arrogante que tudo que você vai falar para ele já sabe. Critica a religião, critica a Bíblia, critica o Evangelho, critica tudo. Só que você olha para a vida dele, e a vida dele não condiz com a inteligência que diz que ele tem. Porque ele é inteligente, mas é caído. É inteligente, mas é fracassado. É inteligente, mas é falido. Agora, quem depende de Deus pode saber pouco, mas a mão de Deus é quem controla a vida dele. Levanta comigo as duas mãos ao céu. Só quem depende de Deus aqui. Tem alguém que depende de Deus? Levante as tuas mãos e dê glórias ao nome de Jesus. Sabe o que Deus te trouxe aqui essa noite para dizer? A tua inteligência não pode tirar a tua dependência. Os erros do filho pródigo, primeiro, aqui não, aqui no céu azul não acontece, mas em muitos lugares acontece. Se o pastor Daniel anunciar que o diácono fulano de tal, ou que o irmão fulano de tal vai pregar no próximo domingo, tem um inteligente que vai dizer: nem vou vir escutar esse irmão. Esse irmão sabe menos que eu, esse irmão não sabe nada. Sabe o que o inteligente faz? Só porque lê uns livrozinhos, só porque estuda um pouquinho, ele não quer vir na escola dominical aprender com o presbítero que estudou até a 4ª série. O que esse presbítero tem para me ensinar? Cuidado, irmão, você está inteligente demais. Você está tão inteligente demais que você não ora para comprar, não ora para vender, não ora para ir, não ora para voltar. A diferença do dependente é que o dependente não consegue fazer nada sem que o pai permita, sem que o pai aprova. Tem alguém que ainda depende de Deus aqui? Levante as tuas mãos e dê glórias a Deus. Mas vamos lá. Segundo erro que o filho pródigo cometeu. O filho pródigo deu uma olhada assim para a casa do pai, disse assim: desde que eu nasci eu estou nisso aqui. E eu queria apertar um pouquinho aqui agora. Se você aceita ouvir, diga: eu aceito ouvir. Sabe qual é o pior estágio, pastor Daniel, de um crente, ou de um filho de Deus? Quando esse ambiente se torna comum como os demais. Quando esse ambiente deixa de ser sagrado para você. Escute isso aqui. Isso aqui perde a graça. O filho pródigo deu uma olhada para dentro da casa do pai e disse assim: rapaz, eu não quero isso aqui mais não para minha vida não. Eu estou enjoado disso aqui. Posso falar uma verdade? Nós não fazemos mais apelo para culto, nós fazemos súplica. Nós temos que criar programação especial para ver se os crentes congregam. Nós temos que anunciar quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai estar lá. Irmão, vai ter uma coisa especial. Tem igreja que todo culto tem que dar comida para o povo, tem que dar lanche, tem que dar não sei o que, para ver se ele passa a gostar da igreja. Mas ninguém precisa pedir ela para gostar da novela dela, até porque ela troca o capítulo o culto na igreja pelo capítulo da novela. Ninguém precisa ensinar ele a gostar do time dele, porque ele faz isso sozinho. No dia que o time dele está jogando, nem para a igreja ele vem. Pode perceber, se você procurar um chiclete debaixo desse banco, você vai encontrar de um filho de Deus que não respeita a casa do seu pai. Gente que levanta, que fala, que conversa, que retoca a maquiagem na hora do culto, que olha para um, que olha para outro, gente que dorme, gente que cochila. Por quê? Porque esse ambiente aqui se tornou comum. Mas eu quero glorificar a Deus pela vida de um grupo que quando entram por aquelas portas, ele diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Senhor, a minha alma e até a minha carne anela pelos teus atos, porque até o pardal encontrou uma casa e a andorinha ninho junto aos teus altares. Quantos amam a casa de Deus aqui? Olha para mim só um minuto. Olha para mim só um minuto. Você não ama a casa de Deus e quer que Deus ame a sua. Você não quer ir à casa de Deus e quer que Deus vá na sua casa. Você está achando que Deus é quem? Você está achando que Deus é teu funcionário? Ou que Deus precisa de você para alguma coisa? A minha casa será chamada casa de oração. Ninguém deveria insistir para um filho de Deus estar na igreja. Esses dias um irmão disse para mim assim: pastor, mas eu sou o corpo de Cristo. Eu falei, quem é o corpo de Cristo? Eu falei, você é o corpo de Cristo? Quem é você, irmão? Você é um membro do corpo de Cristo. Um membro, você não é o corpo de Cristo não. O corpo de Cristo é a igreja toda. Você não é individual não. Se cortar um dedo e jogar na lata do lixo, ele apodrece. Se o dedo cortar e deixar ele ser tratado no corpo, ele sara. É por isso que tem gente apodrecendo, porque ele acha que pode viver longe do corpo. Ele acha que não precisa de ceia, não precisa de congregar. É por isso que Deus manda visitar órfão, viúvo e doente. E os pastores têm que visitar crente que não gosta de igreja. Ele está apodrecendo porque ele se separou do corpo. É um filho que não gosta de casa. É um filho que não ama a casa. É um filho que não tem prazer na casa. Mas Deus vai devolver esse sentimento para muita gente. Quem acredita que Deus vai devolver esse sentimento para o nosso coração, diga glória ao nome de Jesus. Espera aí. O filho pródigo primeiro se acha inteligente, depois perde a alegria pelo ambiente da casa do pai. E agora eu vou falar algo muito sério. Ele muda para um país distante. Para onde ele muda? Estou chegando lá. Para onde ele muda? Todo país tem três coisas. Repita comigo: idioma, cultura e lei. Diga mais forte. Mais forte. Por que o filho saiu e mudou para outro país? Porque ele não concordava com a constituição do pai. Agora eu vou perguntar e você vai responder. Pode torcer o bico, não tem problema. Deus quer perder um filho? Mas entre perder um filho e mudar a lei, ele perde o filho. Porque Deus não vai modificar um evangelho para um grupo se sentir incluso no evangelho. Deus não vai mudar o evangelho para um grupo se sentir acolhido na igreja não, meu irmão. Deus não vai mudar o evangelho para um grupo de gente se sentir amado não. Quando tu aceitaste o evangelho, aceitaste também a forma que ele foi imposta sobre ti. Uma vez que você aceitou o evangelho, a Bíblia diz que você tem que ser uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Entre perder um filho e mudar a lei, o pai perde o filho, porque Deus não vai mudar o evangelho por causa do mundo, por causa da constituição humana, por causa das leis humanas, por causa das... Não, quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Se nós não tomarmos cuidado, isso aqui dentro de pouco tempo se tornará um enfeite na nossa mão e no altar. Por quê, pastor? Porque nós seremos proibidos de falar das leis de Deus. Para quê, pastor? Para todo mundo se sentir incluso, para ninguém se sentir ofendido, para ninguém se sentir acusado, para o pecado de ninguém ser denunciado. Aí todo tipo de gente vai se sentir bem na igreja, vivendo a vida que vive, quando na verdade o evangelho não é consolo, o evangelho é confronto. O evangelho vem para denunciar minhas práticas, para mudar a minha conduta, para mudar a minha trajetória. Mas quando eu entrego a minha vida a Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andarão mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Levanta as suas mãos aos céus, você que acredita nisso, diga glória ao nome de Jesus. O filho tem um espírito libertário. Deixa eu falar isso aqui para você, eu chego lá rapidinho. Esse filho, pastor Daniel, ele tem um espírito libertário. Ele não consegue ver a cerca da casa do pai como uma proteção. A cerca para ele é uma prisão. A cerca para ele é o quê? Quando você vê uma pessoa reclamando do evangelho, é difícil demais, não dá para ser crente não. Não tem como ser crente não, pastor. Ser crente desse jeito, Deus proíbe isso, Deus proíbe aquilo.
Então a cerca para você é uma prisão? Tudo que Deus proíbe é para te livrar. Tudo que Deus proíbe é para te preservar. Tudo que Deus proíbe é para você não cair em armadilhas. Tudo que Deus proíbe é para a sua saúde mental, emocional, matrimonial. Tudo que Deus proíbe, Deus está te preservando. A cerca da casa do Pai não é uma prisão. A cerca da casa do Pai é uma proteção. Quem entende isso, diga glória ao nome de Jesus. O filho é libertário. Então ele prefere sair da casa do Pai, ele prefere ir embora da casa do Pai, do que conviver com os mandamentos de Deus. Mas não fica só nisso. Lá na terra distante, onde o filho vai embora, ele gasta tudo dissolutamente. E a Bíblia diz que ele vai procurar um emprego e encontra, para cuidar dos porcos. Para cuidar de quê? Não, estou chegando lá. Para cuidar de quê? Isso aqui é para o judeu. O judeu não come carne de porco, não chega perto do porco, tem aversão ao porco, não cria porco. Enquanto esse filho estava em casa, ele estava perto dos porcos. Por que ele não estava perto dos porcos? Porque ele estava perto do pai. Uma vez que ele ficou longe do pai, ele ficou perto de quem? Dos porcos. Porque quando você está perto de Deus, a tendência é a natureza de Deus te controlar. Se você ficar longe de Deus, a tua natureza te leva para o lugar que você não deveria ir. A natureza do homem sempre vai querer levar o homem para a companhia dos porcos. É por isso que você vai encontrar na igreja um monte de gente sofrendo porque está fazendo o que não queria. Escravo do próprio desejo, escravo da própria vontade, escravo da própria natureza. Porque quando você se distancia de Deus, não é da igreja não, de Deus, a natureza da pessoa leva a pessoa para perto dos porcos. E lá perto dos porcos, ele queria, a Bíblia diz que ele desejou comer as bolotas que os porcos, vamos lá, ele desejou comer a bolota que os porcos. Então olha para mim, pode ficar em paz, fica tranquilo. Esse mesmo filho fazia manha para comer na casa do pai. Não quero, essa comida é muito pesada, essa comida eu não quero, essa mensagem eu não gostei. Na casa do pai ele faz manha para comer, mas quando ele está junto com os porcos, ele tem desejo de comer tudo que os porcos comem. Ele tem desejo de ouvir tudo que os porcos ouvem. Ele tem desejo de fazer tudo que os porcos fazem. Por que é tão difícil obedecer a Deus, mas é tão fácil pecar? É tão fácil fazer a vontade dos porcos? Por que é tão difícil andar lado a lado com irmãos que servem a Deus, e é tão fácil andar com uma má companhia que te leva para o caminho errado? Porque na casa de Deus as pessoas se ofendem. Na casa de Deus você está falando, alguém não aceita. Mas quando ele está na companhia dos porcos, ele não critica a piada que ele ouviu, ele não critica a droga que ele usou, ele não critica a música que tem palavrão e indecência que os porcos estão ouvindo. Ele nunca vai criticar. Agora ele critica o hino, ele critica o som, ele critica a mensagem, porque para ele a comida dos porcos tem mais sabor do que a mensagem de Deus. Mas eu quero glorificar a Deus porque tem filhos que ainda sentam na mesa para comer. Levanta a mão quem ainda tem prazer nas coisas de Deus. Levante a tua mão e dê glória ao nome de Jesus. Espera aí, esse filho de Deus que está lá na companhia dos porcos, ele caiu em si. Eu já chego lá agora. Ele caiu em... Eu vou perguntar e vocês vão responder. O homem buscou a ovelha, sim ou não? Sim ou não? A mulher procurou a dracma, sim ou não? O pai buscou o filho? Por quê? Por quê? O pai não sabia onde ele estava? Sabia ou não? O pai não é onisciente? Por que o pai não buscou? Eu vou te explicar por que o pai não buscou. Porque se o pai busca o filho e traz ele para casa, então servir a Deus é a força, servir a Deus é obrigado. Se Deus vai lá, pega ele e diz: você não vai ficar aqui não, teu lugar é na minha casa. Então Deus está obrigando você a gostar da casa dele. Deus está obrigando você a gostar da mensagem. Deus está obrigando você a gostar da igreja. Deus está obrigando você a gostar da mensagem. E com Deus não é por força, com Deus não é por violência.
Só tem um jeito de um filho de Deus se voltar para Deus: através da consciência. O pai não buscou, o irmão não buscou, mas o filho caiu em si e disse: eu me levantarei. Não, diga mais forte, eu estou chegando lá. Só pode dizer isso quem reconhece que está caído. O problema de muitas pessoas é que eles não aceitam o título de caído. E quem não se acha caído também não se acha na necessidade de levantar. Levantar de quê, se eu não estou caído? O filho pródigo disse: eu sou um filho caído, eu sou um filho perdido, eu sou um filho fora de casa. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um irmão, eu tenho lei, eu conheço o evangelho, eu conheço a palavra, eu conheço Deus. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo longe da minha casa? O que eu estou fazendo longe do meu irmão? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra os céus, eu pequei diante de ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. E quando ele vinha ainda longe, o seu pai o viu. Foi ele que viu o pai ou foi o pai que viu ele? Sabe por que o pai viu ele? Não, ele viu o pai. Porque o pai não busca, mas espera. O pai não busca mais. Deus não pode arrastar ninguém para o altar, mas Deus pode esperar essa pessoa voltar. Deus não pode arrastar ninguém para dentro de uma igreja, mas Deus pode esperar ele tomar a decisão de entrar. Deus não pode obrigar ninguém a cantar para ele, mas Deus pode esperar esta pessoa tomar uma atitude e glorificar o seu nome. A Bíblia diz que quando o filho está vindo, o pai corre na direção do filho. E a Bíblia diz que o pai se joga no pescoço daquele filho perdido, e o pai abraça. Escute isso: o pai abraça, o pai beija. Pastor, tem uma coisa errada na tua mensagem. Como que o pai pode abraçar alguém que está vindo de um lugar errado? Como que o pai pode abraçar alguém que está vindo de uma decisão errada? Deixa eu te dizer uma coisa: o pai tem nojo do pecado, mas nunca teve nojo do filho. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Agora eu vou te contar uma coisa que talvez você não sabia. Pastor, por que o pai abraçou o filho? Porque todo filho que recebia herança, se ele resolvesse voltar para casa, ele podia ser apedrejado pelos que estavam dentro da casa. Pelos que estavam dentro de onde? Da casa. Você sabia que o medo de muitos filhos voltar não é do diabo? Ele não tem medo de Deus, ele não tem medo do Espírito Santo. O medo dele é voltar para casa e os da própria casa o apedrejarem. É por isso que ele não está querendo ser filho, ele está querendo ser funcionário. Ele sabe que não tem mais direito. Só que quando o pai abraça ele, pastor Daniel, e o pai beija ele, o pai dá a mão para ele e vem trazendo ele para dentro. Quando o pai vem trazendo ele para dentro, o pai dá um grito e diz assim: servos, traga depressa o melhor vestido. Melhor para esse filho, o melhor. Traga uma sandália e traga também um anel. Irmão, todo mundo calça igual, todo mundo veste igual, todo dedo é da mesma grossura. Sandália tem número, vestido tem número, aliança tem número. Por que o pai mandou trazer depressa? O pai mandou trazer depressa porque já estava pronto. Levanta comigo assim as suas duas mãos aos céus. Pega a mão de alguém que está ao teu lado e diga para ele: o vestido está pronto, a sandália está pronta, a aliança está pronta. Você que está me ouvindo aí do outro lado da rua, você que está me ouvindo aí dentro da sua casa, deixa eu te dizer uma coisa: o pai sabe o número que você veste, o pai sabe o número que você calça, o pai sabe o número da aliança que vocês têm. E ele está te dizendo essa noite: a força eu não te trago, mas eu já mandei fazer um vestido novo, uma sandália nova e uma aliança nova. Eu estou esperando você buscar ela para a glória do meu nome. Quantos podem glorificar a Deus?
Pastor, o que fez esse filho mudar? O que fez esse filho mudar foi o pai não fazer para ele nenhuma pergunta. Cadê a herança? Quem mandou andar com porco? Quem mandou sair? Saiu por quê? Dá satisfação. Cadê a herança? Você gastou com quem? Gastou com quê? Porque a Bíblia diz que Ele tornará a ter misericórdia de nós, lançará nossos pecados na profundeza do mar e dele não se lembrará mais. Deus não lança pecado no rosto de um arrependido. Quem volta, escuta isso aqui, estou chegando lá agora para terminar. Quando o filho pródigo entra, ele ganha um vestido, uma sandália e um anel. Aí o pai olha para os servos e diz assim: agora vocês matem o bezerro cevado. Diga comigo, bezerro cevado. Provavelmente, sabe qual foi o dia que o pai colocou o bezerrinho para engordar? No dia que o filho, o inteligente, está querendo viver a própria vida, administrar a própria vida, governar a própria vida. O pai sabe que não vai dar certo. O pai sabe que não vai funcionar. O pai sabe que na administração própria o filho não tem produção, o filho não tem sucesso. Mas quando o filho volta, que ele recebe um vestido, uma sandália e um anel, o pai manda matar o bezerro cevado. Porque Deus acredita mais do que o filho. O pai colocou o bezerro para engordar porque o pai acreditava que o filho ia voltar. Escute isso. Quem está chegando? Quem ouve o barulho da música e da dança? O irmão mais velho. Quem? Quando o irmão mais velho chega, pastor Daniel, ele diz assim: eu não vou entrar nessa festa. Que festa é essa? Eu não estou nem sabendo que estava tendo festa aqui em casa. Você não está sabendo? O teu irmão voltou. Ele não questionou, mandou chamar o pai. O pai vai lá na porteira encontrar o irmão mais velho e diz: entra. Ele diz: não, não vou entrar. Aí o irmão mais velho aponta o dedo para o irmão e diz assim: esse teu filho, ele não diz meu irmão, porque o irmão mais velho considera o pai como pai, mas não considera o irmão como irmão. O irmão mais velho tem uma vantagem. O irmão mais velho tem uma qualidade. Ele é um bom filho. O que ele é? O que o irmão mais velho é? Mas ele tem um defeito: ele é um péssimo irmão. Você conhece alguém assim? Nunca saiu da igreja, nunca desviou, nunca ficou sem uma ceia, nunca saiu da casa de Deus, mas também não tem misericórdia de ninguém, não tem compaixão de ninguém. Eu quero falar com um grupo de pessoas. Irmão, isso é a maior hipocrisia do mundo. Então hoje é a paz do Senhor. E aí, varão? E aí, guerreiro? E aí, pastor? Amanhã você encontra o camarada na rua, não é paz do Senhor mais? Hoje é teu irmão, amanhã você passa e está na porta do bar e não é teu irmão. Mas por que você não vai lá? Dá um abraço nele dentro do bar. Vem cá, meu irmão, paz do Senhor. Não, paz do Senhor não sou crente mais não. Você é meu irmão. Rapaz, teu lugar está lá te esperando. Aqui não é teu lugar não. O problema é que a hipocrisia é tão grande que a gente tem Deus como Deus, mas não tem um irmão como irmão. Aí a gente encontra o irmão que é da igreja na rua, não saúda, corta a volta, chama de desviado, chama de endemoniado, só não chama de irmão. Porque a gente tem Deus como Deus, mas não tem um irmão como irmão. Esse preconceito de achar que só a gente tem Deus, que Deus é só nosso, que Deus é só nosso pai, não é pai de mais ninguém. Deus dá uma lição de moral no irmão mais velho. Espera aí, meu irmão, vou te corrigir agora. Meu filho não. Ele não é só meu filho não. Ele é teu irmão. E você vai entrar na festa. Eu vou entrar por quê? Porque o teu irmão estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido, mas foi achado. Fica de pé comigo, eu vou terminar com você de pé. Glória a Deus. Escuta o que eu vou te... Eu fui colocar uma moça em comunhão. A moça veio do mundo, desviada da igreja. Eu fui colocar a moça em comunhão com a igreja. Uma irmã levantou a mão e disse: eu sou contra. Eu falei: por que a senhora é contra? Porque ela estava no funk, ela estava fumando maconha esses dias, tomando cachaça. 3 meses atrás ela estava no mundo, agora vai tomar ceia. Eu disse: só está chateada porque ela vai tomar ceia, irmã. A senhora está triste porque a moça voltou para Jesus? A senhora está indignada porque a menina está voltando? Não é melhor aqui? Não é melhor aqui do que no bar? Não é melhor aqui do que no funk? Não é melhor aqui do que no... Por que a senhora... A senhora é uma boa crente,
Mas a senhora é uma péssima irmã. A senhora não está se alegrando com o retorno de alguém que é nosso. Se o filho pródigo fosse cantar um hino aquele dia, eu acho que o filho pródigo ia dizer para o pai assim: pai, o inimigo quase me roubou de Deus, com falsas alegrias e com falsas glórias. Como um pedaço de cana ele me mastigou em bagaço. Eu cheguei aqui essa noite. Por que me resgatou? Por que me trouxe aqui? Por que me queres tanto, Deus? O pai vai olhar para o filho e vai dizer: já cantou demais, agora quem canta sou eu. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu vim aqui essa noite te dizer que o lugar de ovelha é no rebanho, o lugar de dracma é no colar, e o lugar de filho é em casa. Quem acredita que muitas ovelhas vão voltar para o aprisco, diga glória a Deus. Quantos acreditam que muitas dracmas vão voltar para o colar da noiva? Diga glória a Deus. Muitos filhos vão voltar para casa. Escute isso. Teve uma festa na casa, e o que converteu aquele filho, diferente do que a maioria dos crentes pensa, Deus vai alejar, Deus vai cegar, Deus vai pôr no leito. Irmão, se isso aí se convertesse, todo presidiário saía crente da cadeia, todo mundo saía crente do hospital. Se isso aí se convertesse, todo mundo sairia da UTI crente, todo mundo sairia da UTI convertido. E tem gente que sai de lá e fica pior, porque o que converte não é o castigo, o que converte é o amor. O filho pródigo não tinha mais direito, mas quando ele chegou, o pai aceitou de volta. Deixa eu te dizer uma coisa: o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia diz que todos os ímpios serão lançados no lago de enxofre e fogo, que foi preparado para quem? Para Satanás e seus anjos. Não foi preparado para o homem. O inferno não foi feito para o homem. O homem vai para lá por não querer ser ovelha, por não querer estar no colar da noiva, por não querer estar em casa. Mas esta noite Deus está dando a oportunidade do filho se tornar um filho melhor. Deus está dando a oportunidade da ovelha voltar para o rebanho, da dracma voltar para o colar e do filho voltar para casa. Quem entende isso, diga glória ao nome de Jesus. Deixa eu terminar te fazendo uma pergunta. Até quando as pessoas vão te oferecer Cristo, a salvação, e você vai rejeitar como se fosse um copo de água? Você vai rejeitar como se não fosse nada. Até quando você vai endurecer teu coração dizendo: eu não quero ser ovelha, eu não quero estar no colar da noiva, eu não quero voltar para casa? Até quando você vai rejeitar? Nós temos uma amiga, eu e minha esposa, que ela escreveu um hino há mais de 50 anos atrás. É nossa vizinha lá em São Paulo. Tem uma das estrofes do hino dela que vocês todos sabem cantar, mas eu vou falar para não cantar, eu só vou falar a estrofe. A estrofe do hino diz assim: depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Só dá para voltar para Jesus enquanto Jesus ainda não voltou. Só dá para voltar para o rebanho enquanto Jesus ainda não voltou. Só dá para ir para o colar da noiva enquanto Jesus ainda não voltou. Só dá para voltar para casa enquanto Jesus ainda não voltou. Porque haverá fome, mas não será de pão, e haverá sede e não será de água, mas será da palavra de Deus, porque o homem correrá de um lado para o outro em busca desta palavra e nunca mais a encontrará. O problema para Deus não é tua natureza, não é tua queda, não é teu pecado. Pode ser uma ovelha desatenta, pode ser uma dracma fora da posição, ou pode ser um filho que saiu de casa. Tem jeito, tem oportunidade, tem chance, é só querer. Castelo Forte já vai cantar, mas eu preciso fazer um apelo.
Existe aqui entre nós, ou lá fora, ou lá na praça, ou onde você estiver, uma ovelha que quer voltar para o rebanho, uma dracma que quer voltar para o colar, um filho que quer voltar para casa. Pastor, eu preciso de Deus, eu preciso voltar, minha vida está toda enrolada, minha vida está precisando de conserto. Glória a Deus. Parabéns, meu irmão. Aqui está a primeira vida para Cristo. Aonde está a segunda vida para Cristo? Aonde está você hoje que vai deixar o Espírito Santo convencer teu coração de que você precisa da casa do Pai, você precisa do colar da noiva, você precisa estar junto do rebanho, você precisa estar junto da igreja, você precisa estar na presença de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Aonde está a segunda vida para Cristo? Vem cá, meu irmão, vem cá no altar. Ajuda ele a chegar aqui. O Espírito Santo trouxe ele aqui hoje, porque me resgatou. Cante, tanto assim. Onde está a terceira vida para Cristo? Aonde está a terceira vida para Cristo? Aonde está você que não consegue sozinho? Pastor, eu reconheço, sozinho eu não dou conta, sozinho eu não consigo. Deus conhece teu coração. Você é uma ovelha que precisa voltar para o rebanho. Você é uma dracma que precisa voltar para o colar. Você é um filho que precisa voltar para casa. Deus está te chamando. Deus está dizendo que há jeito para você. Deus está dizendo que há jeito para a tua vida. Aonde está mais uma vida para Cristo? Onde tem mais uma vida para Cristo? Se tem mais alguém para Jesus, faça isso agora. Entrega a tua vida agora, que nós já vamos orar. Estenda as tuas mãos para o altar. Enxuga seu pranto, te fazer sorrir. Volta, filho de Deus. Volta, filha de Deus. Tem uma chance de Deus mudar a tua vida. Tem uma chance de Deus transformar a tua história. Seja uma ovelha no meio do rebanho, uma dracma no colar e um filho em casa. Senhor, nós te agradecemos por estas vidas preciosas e por todas aquelas que ainda hão de voltar. Nós te agradecemos porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andarão mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Os teus filhos serão como a palmeira plantada na casa de Deus. A luz será como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser um dia perfeito. Olha aqui para mim, vocês dois, olha aqui para mim. Como é que é o nome do meu irmão? Daniel. E o nome do meu irmão? Irmão José. Deus rasga a tua sentença de morte hoje. Jesus vai te dar vida. O nome de Deus para você é livramento. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que todas as experiências que Ele te deu naquele lugar sombrio, naquele lugar escuro, naquele lugar de morte, naquele lugar sem paz, onde muitas vezes você pensou até em tirar a própria vida, Deus está dizendo, lá foi uma escola para você saber que tu não pode viver longe de mim, tu não pode viver longe da minha presença. Eu vou lhe arrancar dessa escuridão. Deus está dizendo, eu vou lhe dar uma família, eu vou lhe dar dignidade, eu vou lhe devolver o desejo de viver, o meu nome será glorificado em ti. Fica firme, irmão José, na presença de Deus, porque